E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Mais uma aula aqui, ó, do seu querido professor de biologia, professor Roque Alves, onde na aula de hoje a gente vai trabalhar um assunto conhecido como sistemática filogenética ou cladística. Nome difícil, não é mesmo? Mas eu vou te explicar certinho e isso vai ficar bem tranquilo para você, certo? Só é importante saber que a sistemática filogenética e a cladística, que são essas ciências que nós vamos trabalhar hoje, são fundamentais aí para o estudo da evolução, certo? Então vamos nessa. Mas é muito importante que para que você comece a assistir essa aula aqui, seria interessante você assistir a aula de taxonomia que eu preparei para você, que é a aula anterior. Só para lembrar, a taxonomia é uma ciência que procura classificar, organizar e nomear os seres vivos, que possuía como pai o chamado de Linneu, que é considerado o pai da taxonomia, né? Que foi um dos primeiros caras a criar um sistema de classificação aí mais organizado, mais eficiente dentro dos seres vivos, certo? Então lembra que Linneu, dentro da taxonomia, classificou os seres vivos nos seguintes taxons: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que você aprendeu tudo isso na aula de taxonomia, certo? Bem, qual a diferença da taxonomia porque você vai ensinar agora, professor? É o seguinte, Linneu, quando ele criou o sistema de classificação, ele se baseou principalmente nas diferenças e semelhanças anatômicas que existem entre os seres vivos para fazer um sistema de classificação. Ou seja, Linneu, ele não se baseou aí nesse sistema de classificação dele nos ancestrais, ou seja, num sistema de classificação que se baseava na evolução. Só para você ter uma ideia, Linneu ele era um cara criacionista, ele não acreditava na transformação das espécies, certo? Ele criou lá esse sistema de classificação justamente para organizar e facilitar os estudos. Agora, já a sistemática filogenética, que é o que a gente vai aprender agora, ele se baseia no grau de parentesco. Então ele procura agrupar os seres vivos, né, de acordo com o grau de parentesco. Então qual a diferença? Diferença é que na sistemática filogenética, como o próprio nome já fala, né, eles vão estudar o DNA dos seres vivos, fazer comparações moleculares entre o DNA, o RNA dos seres vivos e alguns tipos de proteínas, para assim procurar identificar quais são os seres vivos mais próximos dos outros, certo? Então, a sistemática filogenética, ela usa a genética, ou seja, o DNA, o RNA, o DNA mitocondrial, algumas estruturas moleculares para fazer comparações e assim buscar um grau de parentesco semelhante entre os seres vivos e poder organizar os seres vivos de acordo com o grau de parentesco que existe entre eles. Ou seja, a sistemática filogenética ela é muito mais eficiente e muito mais real do que o sistema de classificação criado por Linneu, certo? Muito bem. Então é o seguinte, você já ouviu falar, por exemplo, que os chimpanzés são os animais mais próximos do ser humano, não é mesmo? Então isso é baseado em quê? Baseado na anatomia nossa? Claro que não. Existem vários outros primatas que têm uma anatomia parecida com a nossa e parecida com o chimpanzé. É porque fizeram análises moleculares no DNA do chimpanzé e no nosso DNA, certo? E verificaram que nós e os chimpanzés nós temos mais de 98% de semelhança no nosso DNA. Isso que a sistemática filogenética faz, ou filogenia, né? Ela procura organizar os seres vivos de acordo com semelhanças moleculares, né, através do DNA, e assim colocar os seres vivos mais organizado possível, uma forma mais real de classificar os seres vivos de acordo com o grau de parentesco, certo? Então, para isso, a filogenia, ou sistemática filogenética, criou a chamada de cladística. Né? A cladística é uma forma de organizar os seres vivos nesses chamados de cladogramas, que é o que você está vendo aqui. Um cladograma é uma forma gráfica de representar, né, o desenvolvimento de uma espécie, o surgimento de uma espécie e mostrando quais foram as espécies que surgiram antes até essa espécie recente aparecer. Então, o cladograma é uma forma gráfica de você mostrar isso aí acontecendo, a evolução de uma espécie, né, juntamente com seus ancestrais, beleza? Então é muito importante que na aula de hoje você saiba ler um cladograma, olhar para ele e saber qual o significado dos seus símbolos. Antes de entender sobre um cladograma, é importante você entender
que a variabilidade genética dos seres vivos depende de dois fatores, né? A anagênese, que é um processo de mudança contínua e progressiva que acontece nos seres vivos, como você pode ver na imagem aqui, né? Um ser vivo diferente, com o passar do tempo, ele vai sofrendo modificações e aquele grupo de seres vivos, com o passar do tempo, se modifica, se transforma em um outro grupo. Esse é o processo chamado de anagênese. Só que o principal que a gente vai estudar hoje é o processo chamado de cladogênese. É quando uma espécie ela dá origem a mais de uma espécie, como você aprendeu nas aulas de evolução, através do processo de especiação, de mutações, de seleção natural e recombinação genética. Uma espécie se modifica o ambiente e elas conseguem se adaptar a condições ambientais tão diferentes a ponto que elas param de trocar genes, criando espécies diferentes. Então preste atenção. Olha a comparação aqui, ó. A anagênese é um processo de transformação gradual que acontece em um grupo se transformando no outro. Já no processo de cladogênese, que é o principal que nós vamos estudar hoje, você percebe que uma espécie ancestral dá origem a mais de uma espécie, certo? Que é o que acontece, que muitos evolucionistas acreditam que acontece na natureza. Certo? E esses dois processos de cladogênese e anagênese são responsáveis pela grande variabilidade genética de seres vivos que existem no planeta hoje, certo? Então, ó, presta atenção aí, ó. O nome cladograma, né? Aqui eu apresento para você um cladograma, certo? Né? O nome grama vem de escrita, daí vem o nome gramática, né? Clado significa galhos. Então, uma forma de você criar uma árvore evolutiva dos seres vivos, mostrando como que uma espécie surgiu baseado nos seus ancestrais. E lembra, sempre verificando a questão genética, né, do DNA e assim tendo uma informação mais real sobre o processo de desenvolvimento, certo? Então aqui você está vendo o cladograma do reino vegetal, certo? Onde nesse cladograma você percebe que existe a chamada de raiz. Mas essa raiz aí não tem nada a ver com o reino vegetal. Raiz aqui, ela está presente em todos os cladogramas, seja para animais ou para plantas, como você vai ver, certo? E essa raiz, ela mostra um ancestral comum que deu origem aos 4 grupos de plantas que você está vendo aí. O grupo 1, que são as briófitas, que são os musgos. O grupo 2, que são as pteridófitas, que são as samambaias. O grupo 3, que são as gimnospermas, que são os pinheiros, na maioria das vezes. E as angiospermas, que são o grupo 4, que são as plantas com flores e frutos. Essa aula não é para você entender sobre o reino vegetal, é para você entender como você consegue ler um cladograma, certo? Então você percebe que a partir da raiz, ou seja, de um ancestral comum, 4 grupos de plantas apareceram, certo? E você pode perceber que existe umas divisões aí chamadas de nó, como você pode ver na imagem aqui. O que é um nó? O nó é um evento de cladogênese, que é aquele que eu falei, onde uma espécie dá origem a mais de uma espécie, né, através do processo da evolução. Então, essa espécie raiz, perceba que inicialmente ela deu origem ao grupo 1 das briófitas, certo? Outro grupo continuou evoluindo, continuou assimilando características, dando origem ao grupo 2, que é o das pteridófitas. Continuando o processo de evolução, deu origem às gimnospermas e depois as angiospermas, são o grupo número 4, certo? Então, quer dizer o quê? Como você lê esse cladograma? Que o grupo 1 surgiu primeiro, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Né? Uma coisa meio lógica. Mas um cladograma ele mostra esse processo. Qual grupo surgiu antes de qual, surgiu depois, certo? O cladograma ele serve para isso, para você identificar esse processo de transformação sofrido pelos seres vivos, até dar origem aos seres vivos atual. Então, quando você vê um cladograma como esse, você tem que imaginar uma linha do tempo, onde ali na raiz, né, você tem um tempo passado, né, e os grupos que você está vendo, 1, 2, 3 e 4, são os grupos que existem na atualidade, certo? Então, tem uma linha do tempo acontecendo aí, certo? E as plantas estão se transformando, onde um ancestral comum deu origem a esses 4 grupos de plantas que você está vendo aí, certo? Muito bem. Então você pode ver que além dos nós e da raiz, você tem os ramos, né, que são esses tracinhos que vão formar aí, que vão dar origem às espécies, né? Os ramos são linhas que
formam os grupos terminais. Os grupos terminais são essas espécies que existem hoje. O grupo número 1, 2, 3 e 4. E você pode perceber que em um cladograma, como você está vendo aí, existem esses pontinhos vermelhos, essas linhas vermelhas. O que são elas? Essas linhas vermelhas são características emergentes, ou seja, características que vão aparecendo, que permitem o surgimento de novos grupos de plantas. Então você percebe aí que a partir da raiz, né, você tem um embrião multicelular nutrido pelo organismo materno, ou seja, uma característica apareceu que possibilitou o aparecimento dos quatro grupos de plantas, certo? Aí aconteceu o primeiro nó, dando origem ao grupo número 1, certo? Aí outras plantas continuaram evoluindo e perceba que outra característica emergente apareceu, que são os vasos condutores de seiva. Então, essas briófitas aí, esse primeiro grupo número 1, ele não vai possuir vasos condutores de seiva. Certo? Os vasos condutores de seiva, percebe que surgiram depois das briófitas. Então o grupo 2, 3 e 4, todos eles já vão possuir vasos condutores de seiva, certo? Bem, aí deu origem ao grupo número 1, certo? Criou os vasos condutores de seiva, deu origem ao grupo número 2, certo? Que são das pteridófitas aí, das samambaias, como eu disse. Outra característica emergente apareceu. Qual é? O aparecimento das sementes. Então você percebe que o grupo 3 e 4 são grupos que já vão ter sementes, certo? Perceba que a semente foi fundamental para o surgimento desses outros dois grupos, o grupo 3 e do grupo 4, certo? E uma outra característica apareceu somente lá na formação do grupo número 4, né, que são a presença de flores e frutos, que só o grupo 4 constitui as angiospermas, que são plantas com flores e frutos, certo? Então perceba o que está acontecendo aí. Um cladograma é esse gráfico que você está vendo aqui, certo? Que procura mostrar a linha evolutiva de um ser vivo, né, baseado nesses ramos, desses galhos, né, que são aí os ancestrais, mostrando como que aconteceu o processo de desenvolvimento e de surgimento de uma espécie e quais foram as características que foram aparecendo para que surgissem essas espécies atuais que você está vendo, que são as espécies 1, 2, 3 e 4. Né? Então quando você vê a espécie número 1 e 2 aí, não quer dizer que elas são ancestrais, que elas desapareceram, não. Todas as espécies que estão aí em cima, elas existem hoje em dia, certo? Então, é isso que é importante que você entenda. As espécies ancestrais que não existem mais, né, os grupos, eles fazem parte lá do grupo raiz, que é o grupo de trás, certo? Então, perceba aqui, então você está vendo aqui um cladograma sobre a evolução das plantas, certo? Vamos mudar completamente. Perceba agora nesse cladograma aqui que você está vendo a evolução dos animais vertebrados, que são os animais que possuem coluna vertebral, certo? Então você percebe aí, ó, que você tem a raiz, né, que é um ancestral comum, dando origem a esses 5 grupos de seres vivos, que são os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né? Então, baseado nisso, no cladograma, qual o grupo que surgiu primeiro aí? São os peixes ósseos, depois os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, seguindo essa ordem. Então o cladograma ele mostra essa ordem evolutiva que vai aparecendo, certo? Então você perceba aí que existem as características emergentes representadas pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, onde o número 1 ele consiste do aparecimento de um esqueleto ósseo. Ou seja, a partir do surgimento de um esqueleto ósseo, surgiram todas essas outras grupos de seres vivos que você está vendo aí. Ou seja, foi uma característica que permitiu o aparecimento de todas essas características. O primeiro grupo de animais a possuir esqueleto ósseo são os peixes ósseos, como você está vendo aí no cladograma, certo? Então, outros grupos de seres vivos continuaram evoluindo, seguindo o cladograma, onde apareceu uma nova característica, que é a presença de patas. Você sabe que os peixes não têm patas. Então o surgimento de patas surgiu depois do surgimento dos peixes ósseos, que deu origem a um novo grupo de seres vivos vertebrados, que são os anfíbios, que são sapos, pererecas, rãs, seres vivos que já possuem patas, né? Ou seja, uma adaptação ao ecossistema terrestre, certo? Muito bem, os anfíbios existem até hoje, certo? Mas um grupo de anfíbios continuou evoluindo, certo? A ponto de criar uma nova característica muito importante para o ecossistema terrestre, que é a característica número 3 aí que você está vendo, que é a respiração pulmonar, o surgimento de pulmões, certo? Surgiu depois dos anfíbios e deu origem aos outros 3 grupos, que são os répteis, as aves e os mamíferos,
certo? Muito bem, então você percebe que, né, que surgiu os répteis, depois as aves surgiram a partir de um grupo de répteis, né, que possui presença de penas. Você pode ver que a característica número 4 aí é uma característica que só existe nas aves, ou seja, só as aves possuem penas, que deu origem a esse grupo, certo? E a característica número 5, a presença de glândulas mamárias, que deu origem a todos os mamíferos, certo? Como que a gente sabe qual ser vivo é mais próximo evolutivamente do outro? Não necessariamente é esse que está do lado, aí dentro de um cladograma. Você tem que contar o número de características que existem em comum entre os dois. Então, quanto maior o número, né, de características emergentes que existem em comum entre dois grupos de seres vivos, esses seres vivos são mais próximos evolutivamente uns dos outros, certo? E em um cladograma, você pode perceber a presença de grupos, você pode identificar dentro dos grupos aí, que são os grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Vamos aprender a diferença aqui. Primeiramente, que dentro de um cladograma você geralmente trabalha com grupos monofiléticos. O que é isso? São grupos de seres vivos que surgiram a partir de um ancestral comum, certo? Então, como você pode ver na imagem a seguir aqui, você tem um cladograma mostrando e identificando os grupos C, D e E. Perceba que todos eles vieram de uma raiz única, certo? Então nós chamamos esse grupo C, D e E de um grupo monofilético, que é um grupo que surgiu a partir de um único ancestral, certo? Outra forma de diferenciação de grupos dentro de um cladograma são os grupos polifiléticos. Então, se monofilético é um grupo que só possui um único ancestral, polifilético quer dizer grupos que possuem ancestrais diferentes. Como você pode ver no exemplo do cladograma a seguir, aí mostrando aí a evolução dos animais que possuem esqueleto, né, que são os vertebrados, e você percebe que só as aves e os mamíferos estão sendo identificados. Então ele está levando em consideração aqui a endotermia, que é a capacidade dos seres vivos controlar a própria temperatura. Ou seja, a origem da endotermia, que é a capacidade de controlar a própria temperatura das aves e dos mamíferos, vieram de ancestrais diferentes. Então nós chamamos esse grupo, né, os endotérmicos, de um grupo polifilético, porque esses endotérmicos eles surgiram de ancestrais diferentes, ou seja, um grupo de répteis deu origem às aves, que deu origem lá à endotermia nas aves, e um grupo de répteis deu origem aos mamíferos, que deu origem lá à endotermia nos mamíferos, certo? E o último grupo é o grupo parafilético, que é um grupo de descendentes de um ancestral, certo, comum, onde estão incluídos vários descendentes e não todos, como você pode ver nesse cladograma aí. Você identifica a presença de vários tipos de vertebrados, só que perceba que as aves elas foram retiradas. Então, por algum motivo, alguma análise que está sendo feita nesse cladograma, nem todos os ancestrais de um único ser vivo foram colocados nesse grupo. Então, quando a gente retira certo? Um grupo dentro desses ancestrais comuns, a gente chama isso de um grupo parafilético, certo? Ou seja, monofilético, de um único ancestral, polifilético, características que surgiram de ancestrais diferentes, e parafilético, quando você engloba seres vivos aí de um ancestral comum, mas retira um por algum motivo, então nós chamamos isso de um grupo parafilético, beleza? Então, perceba que essa ciência, que é a sistemática filogenética, ela procura classificar os seres vivos e criar os cladogramas, que são essas formas gráficas de você mostrar a evolução de uma espécie acontecendo, certo? Mas lembra, né, que é importante que você associe isso com a taxonomia, que é aquela ciência que a gente aprendeu antes, tá certo? Então, vamos fazer uns exercícios agora para você aprender sobre como que isso é cobrado em prova, para você conseguir ler um cladograma, como eu te ensinei agora. Espero que vocês tenham entendido. Mas fazendo exercício você aprende muito mais, tá bom? Um grande abraço, professor Roque, professor de Biologia. Até a próxima!